Leitura do livro Paixão por Sua Presença, Uma Vida de Intimidade com Deus, John Bevere, capítulo 11. A promessa do Pai. Nunca seremos abençoados com algo em que não acreditamos. Conheci Jesus Cristo como meu Salvador por meio de um irmão na minha fraternidade na Universidade de Purdue, em 1979. Depois que rejeitei os meus próprios caminhos e confessei Jesus Cristo como meu Senhor, sabia que havia nascido no reino de Deus. A Bíblia nos diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, de 9 a 10. Não havia dúvida de que eu estava salvo. Meu coração foi testemunha disso e a palavra de Deus confirmou. Ainda assim, estava vivendo uma nova vida em que faltava algo e por alguns meses não consegui reconhecer o que era. Mesmo sabendo que eu era seu filho, o Senhor parecia distante. Quando eu li a Bíblia, parecia que estava preso em uma nuvem. Era difícil compreender o texto. Eu entendia pouco, mesmo lendo-a diligentemente. Eu também não conseguia andar em vitória em meio às circunstâncias adversas que me cercavam. Parecia que estava indefeso diante da forte pressão dos colegas de universidade. Enquanto o tempo passava, comecei a conhecer pessoas que pareciam caminhar muito mais próximas ao Senhor do que eu. Elas caminhavam com Ele de um modo bonito e pessoal. Isso me deixava perplexo. O que elas faziam e eu não? Por que Deus dava a elas essa proximidade que eu sentia não conseguir alcançar? Aparentemente, elas tinham a força e o conhecimento dos caminhos do Senhor que eu simplesmente não conhecia ter. Então, estudei a Bíblia e percebi que havia um encontro com o Senhor que eu ainda não havia experimentado. A promessa do Pai. Vamos dar uma olhada no que descobri na Bíblia. Exatamente antes da ascensão de Jesus ao céu, lemos: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperam pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, de 4 a 5. Jesus disse aos seus discípulos para não irem a lugar algum, orar, fundar igrejas ou cumprir seus chamados até que recebessem a promessa do Pai, que era em suas próprias palavras o batismo com o Espírito Santo. A palavra batismo usada por Jesus neste versículo tem origem no grego batizo, que significa imergir, submergir, sobrepujar. Jesus estava dizendo aos discípulos que havia uma imersão no Espírito Santo que eles ainda não tinham, mesmo acreditando na sua ressurreição, confessado seu senhorio e sendo seus fiéis seguidores ligados divinamente. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o fato de que receber o batismo do Espírito Santo não era uma sugestão, opção ou recomendação, mas uma ordem. Uma ordem nos é dada para o nosso benefício, proteção ou para o bem do reino. Devemos levar as ordens do Senhor a sério, para o nosso próprio bem e para o bem do reino. A promessa do Pai que lhes foi ordenado receber, sem que soubessem, aconteceria 10 dias após a ascensão de Jesus. É interessante notar que ele apareceu para 500 irmãos depois de haver ressuscitado dentre os mortos. 1 Coríntios 15, verso 6. Mas apenas 120 estavam no aposento superior 10 dias após sua partida. Acredito convictamente que a maioria dessas 500 pessoas ficou esperando pela promessa, mas enquanto o tempo passava, muitas foram embora por causa da impaciência, dúvida, descrença e outras razões, até que sobrou somente uma fração delas. Infelizmente, praticamente 4 em cada 5 não fez como Jesus ordenara. Aqueles que ficaram estavam de comum acordo e haviam abandonado seus próprios planos. Eles levaram a sério o que Jesus havia ordenado e não inventaram desculpas.
Acredito firmemente que eles tinham decidido ficar o tempo que fosse preciso, simplesmente porque o mestre assim havia ordenado, com a permanência somente daqueles que levaram a sério a sua ordem. Lemos: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos 2, de 1 a 4. O dia foi chamado de Pentecoste. Não é um termo originário do Novo Testamento, mas de uma das maiores festas de Israel. Note que eles foram cheios ou batizados com o Espírito Santo, do mesmo modo que Jesus havia predito. Essa era a promessa do Pai, e foi acompanhada por eles falando em outras línguas. Hoje em dia, o termo línguas é confundido ou mistificado por alguns simplesmente por causa da ignorância. Quando a Bíblia fala de línguas, sobre as quais eu também irei falar, diz somente daquelas que não são reconhecidas pelo nosso entendimento. Usamos também essa palavra fora das conversas bíblicas. Se você está com um estrangeiro que fala a sua língua e quer saber qual é o idioma nativo dele, talvez pergunte qual é a sua língua materna. Ao questioná-lo, você está simplesmente buscando saber qual é o idioma que seus pais ensinaram a ele quando estava aprendendo a falar. O barulho do vento impetuoso era o despertar do Espírito Santo, fazendo sua entrada inicial nos templos em que sempre ansiou habitar. Novamente, a Bíblia não diz que ele era o vento, mas sim que o vento era a manifestação da sua entrada. Lados opostos. Observe algo interessante. Satanás e seu grupo de soldados sempre fazem coisas opostas para perverter os caminhos de Deus. Quando o Espírito Santo faz sua entrada inicial, ele o faz de uma maneira que não pode ser ignorada. Pessoas veriam e ouviriam sua manifestação enquanto ele os enchia. Vamos ver isso em outros relatos do livro de Atos. Ainda assim, quando o Espírito Santo se retira, ele o faz em silêncio. Lembre-se que quando Dalila disse a Sansão que os filisteus estavam sobre ele e ele saltou e disse: "Sairei como antes e me livrarei", mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Juízes 16, verso 20. Sansão não sabia que o Senhor havia se retirado dele, porque o Espírito de Deus sempre se retira em silêncio. No entanto, os demônios entram em silêncio, mas quando saem, muitas vezes fazem algum tipo de manifestação. Você verá isso em todos os evangelhos. A promessa é para todos. Agora vamos retornar ao dia de Pentecostes. Havia judeus de todas as nações do planeta visitando Jerusalém para a festa. Quando a cidade ouviu o barulho do vento impetuoso, multidões foram para o lugar onde os discípulos estavam. Esses visitantes ficaram chocados ao ver discípulos incultos falando das grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Assombrados, exclamaram: "O que isso significa?" Pedro se aproveitou do espanto deles e se levantou para pregar a respeito de Jesus a todos os presentes. Ao final da sua mensagem disse: "Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem." Atos 2, 32 e 33. Note que ele disse que a promessa do Espírito Santo era algo que eles podiam ver e ouvir. Diga para você mesmo: ver e ouvir. É importante que nos lembremos disso nos versículos que seguem. O coração da multidão reunida se constrangeu e eles perguntaram o que deviam fazer. Pedro respondeu: "Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar." Atos 2, 38 e 39. Preste bastante atenção.
A promessa que eles viram e ouviram é para todos os que ainda estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Exatamente o que esses discípulos receberam no aposento superior foi prometido a todos os que chamam pelo nome do Senhor. Isso inclui você e eu. Neste momento, gostaria de indicar para você cada registro de pessoas recebendo o Espírito Santo no Novo Testamento. Há mais 4 ocorrências. Preste atenção em 2 aspectos. Primeiro, em todos os registros, exceto um, foi uma experiência separada de receber Jesus Cristo como Senhor. Segundo, em todos os casos, pode-se ver e ouvir uma manifestação externa das pessoas recebendo o derramamento do Espírito Santo. Samaria. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciou Jesus aos seus moradores. Multidões vieram para ouvir as coisas de que ele falava. Houve tremendos milagres, tais como os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Atos 8:7. Muitos foram tocados e houve grande alegria na cidade, pelo que lemos. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Atos 8:12-13. O povo creu nas boas novas de Jesus Cristo e foi batizado nas águas. Então, de acordo com a Bíblia, eles eram agora nascidos de novo no reino de Deus. Ainda assim, quando continuamos a ler, vemos os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8:14-16. A confirmação adicional deles já terem nascido de novo no reino de Deus é dada pela declaração de que haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Não há dúvida, eles tinham sido tirados do reino das trevas e estavam agora na família de Deus. Mas, mesmo sendo cristãos nascidos de novo, ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Você talvez se pergunte como eles foram salvos, se a Bíblia diz claramente: ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Isso é verdade. Não podemos confessar o senhorio de Jesus sem a influência do Espírito Santo. Mesmo assim, ser cheio dele é algo completamente diferente. No momento da conversão, somos santificados, selados e habitados pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1:2, Efésios 1:13, Romanos 8:9-11. Mas não somos cheios com sua presença, até que peçamos ao Pai em nome de Jesus. É por isso que a Bíblia diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11, verso 13. Através de suas palavras, o Pai que está nos céus, vemos que essa promessa é dada somente àqueles que já são seus filhos. Da mesma maneira, Jesus disse depois: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. João 14, verso 17. Pelas palavras de Jesus, vemos que se trata de uma experiência separada do novo nascimento no reino. Vamos continuar a ler. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre a quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Atos 8, 17 e 19. Esses cristãos receberam o Espírito Santo depois de terem sido salvos. Não nos é dito especificamente se eles falaram em línguas. No entanto, por que Simão lhes ofereceria dinheiro? A Bíblia disse que ele viu que haviam recebido o Espírito Santo.
há uma manifestação óbvia, e não seria outra que não fosse os ver falando em línguas, porque é parecido com o que acontece nas outras experiências de derramamento do Espírito Santo no Novo Testamento. Relendo o relato bíblico em Samaria, vemos primeiramente que o recebimento do derramado Espírito Santo é uma experiência diferente da conversão, e em segundo lugar, que as pessoas que estavam próximas viram uma manifestação externa. Éfeso. O apóstolo Paulo e sua equipe chegaram a Éfeso e encontraram alguns discípulos. A primeira pergunta que fizeram foi: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Atos 19, verso 2. Essa deveria ser a primeira pergunta a fazermos àqueles que se converteram recentemente. Por que deveríamos desejar que as pessoas vivessem sequer uma hora sem intimidade com o Senhor e o poder de serem testemunhas de Jesus? Atos 1, verso 8. Os discípulos não haviam ouvido a respeito do Espírito Santo, eles haviam apenas sido batizados por João Batista. Então Paulo e sua equipe disseram a eles que a salvação vem por meio de Jesus Cristo. Continuando, lemos: ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Atos 19, verso 5. Agora, de acordo com a Bíblia, eles definitivamente nasceram de novo no reino, porque haviam confessado o senhorio de Jesus e tinham sido batizados nas águas. Prosseguindo, vemos o seguinte relato: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19, 6. Novamente, falaram em línguas e profetizaram no momento em que o Espírito Santo os encheu, e outra vez espectadores puderam ver e ouvir a manifestação da promessa do Pai naqueles que receberam. Profetizar significa falar por divina inspiração. Pedro profetizou no dia de Pentecostes ao falar a brilhante mensagem que trouxe milhares para o reino. Ele proclamou a palavra de Deus sem nenhuma preparação ou estudo prévio. Falou por inspiração. Esses homens em Éfeso tinham pouco entendimento dos caminhos de Deus antes de serem cheios do Espírito Santo. Agora estavam falando por inspiração a palavra de Deus que os havia enchido. A mesma coisa acontece com cada pessoa que é cheia do Espírito Santo. O professor vem para viver em nós e as coisas de Deus ficam claras a partir deste momento. Antes de ser batizado com o Espírito, a palavra e os caminhos de Deus eram um borrão para mim. Depois, a Bíblia se abriu para mim pessoalmente. Já testemunhei diversas vezes cristãos que viveram muitos anos sem o Espírito Santo após serem cheios dele dizerem: eu tinha tantas perguntas, agora elas foram todas respondidas. E também, a Bíblia se tornou tão clara para mim. Do mesmo modo, tenho visto estudantes diligentes da palavra de Deus que são cristãos nascidos de novo, mas não são cheios do Espírito Santo, comentarem sobre o conhecimento bíblico dos cristãos cheios do Espírito Santo. Eles podem até estudar 3 vezes mais, ainda assim não têm o mesmo conhecimento daqueles que são cheios do Espírito Santo. Ouvindo seus comentários, simplesmente respondo: é simples. Aqueles que não são cheios não têm a completa iluminação do Espírito Santo, mas eles podem tê-la, porque a promessa de Deus é para todos que são chamados pelo nome de Jesus. Deus é muito bom para nós. Então, novamente, como o povo de Samaria, o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos de Éfeso foi uma experiência diferente da sua conversão. E, de novo, espectadores viram uma manifestação externa. O apóstolo Paulo. Em Atos 9, Saulo, que conhecemos como Paulo, viajava pela estrada de Damasco com a intenção de perseguir os cristãos. Quando chegou perto de Damasco, viu uma luz forte do céu e a voz do Senhor perguntando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Versículo 4. Saulo imediatamente perguntou quem era que lhe falava, e o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Versículo 5. Saulo então perguntou: Senhor, o que queres que eu faça?
e lhe foi dito para ir a Damasco, onde ele receberia instruções. A essa altura, acredito que ele já havia nascido de novo. Tenho 2 razões para acreditar nisso. Primeiro, depois que o Senhor disse, "Eu sou Jesus", Saulo o confessou como Senhor. Segundo, Saulo jejuou e orou por 3 dias, e então Ananias veio a ele e disse claramente: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo." Atos 9:17. Note a palavra irmão. Ele era um cristão no Senhor Jesus Cristo e confessou como Senhor, e havia 3 dias que orava. Então, depois de ter nascido de novo, Ananias orou para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Aqui não diz que Paulo falou em línguas, no entanto, ele claramente nos diz que em sua carta aos Coríntios, "Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês." 1 Coríntios 14:18. Quando que ele começou a falar em outras línguas? Quando Ananias impôs suas mãos sobre ele e orou. Atos 9:17. Cornélio e sua casa. Havia um centurião romano chamado Cornélio. Ele, sua casa e amigos foram os primeiros gentios a nascerem de novo. Cornélio jejuava e orava frequentemente. E em uma manhã, um anjo apareceu para ele e lhe disse que mandasse chamar Pedro. Alguns dias depois, assim que Pedro chegou, Cornélio tinha juntado todos os seus amados e eles estavam prontos para ouvir a mensagem. Pedro começou a pregar sobre Jesus e antes que ele terminasse, lemos: "Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus." Atos 10, 44-46. Os judeus não queriam proximidade com os gentios no que dizia respeito à religiosidade, nem à maioria das questões sociais. Eles eram excluídos da aliança da promessa, sem esperança e sem Deus. Efésios 2:12. Então, o que aconteceu surpreendeu os judeus que estavam com Pedro. Eles estavam assombrados com o fato de que aqueles gentios terem recebido a salvação e o Espírito Santo. Esse é o único relato na Bíblia em que as pessoas são salvas e recebem o Espírito Santo ao mesmo tempo. Pessoalmente, acredito em uma teoria, embora você possa contestá-la. Acredito que Deus fez isso porque sabia que aqueles judeus não orariam para que Cornélio e seus amados recebessem a Jesus e ao Espírito Santo, pois duvidariam de que eles pudessem ser salvos. Pense nisso. Não há nenhuma evidência miraculosa externa imediata de uma pessoa que nasceu de novo. Então, mesmo que essas pessoas tivessem aceitado as palavras que Pedro pregou e confessado a Jesus, os judeus não iriam acreditar que sua conversão fosse possível. No entanto, quando Deus os encheu com o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas, do mesmo jeito que aqueles judeus fizeram quando foram cheios, eles não tiveram como negar que Deus havia derramado sua salvação sobre os gentios. Essa ocorrência mostra, sem sombra de dúvida, que quando a pessoa recebe o derramamento do Espírito Santo, há a manifestação externa do falar em línguas. Outra tradução registra: os judeus que tinham ido com Pedro ficaram admirados de que a dádiva do Espírito Santo fosse destinada também aos não-judeus. Porém, não podia haver dúvida sobre isto, porque eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Atos 10, 45-46. Como eles sabiam? Porque eles os ouviram, eles viram e ouviram a promessa do Pai. O dom de línguas cessará. Você pode estar se perguntando agora: sim, isso tudo é verdade para os antigos discípulos, mas a Bíblia não diz que as línguas cessarão quando o que é perfeito vier? Sim, ela diz, mas o que é perfeito já veio? Alguns dirão: sim, o que é perfeito era a Bíblia, e agora que a temos não precisamos das línguas.
Bem, vamos olhar os textos bíblicos e ver se essa interpretação é correta. Paulo escreve: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. 1 Coríntios 13, de 8 a 10. Primeiramente, nos é dito que quando o que é perfeito vier, não somente as línguas cessarão, mas a ciência, conhecimento revelado para ser mais exato, passará também. Isso certamente não aconteceu ainda. Então vamos continuar a ler para encontrar exatamente qual é o período em que o perfeito virá. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Note que ele diz duas vezes, então. Isso está se referindo ao tempo em que o perfeito vier. Duas coisas identificam este tempo. Primeiro, veremos o Senhor face a face. Você o vê face a face agora? Pode ver seu corpo ressurreto com os olhos que são chamas de fogo, cabelos brancos como a lã e sua face brilhando como o sol? O segundo indicador é: conhecerei como também sou conhecido. Você o conhece como ele o conhece? A resposta para todas essas perguntas é obviamente que não. Ele está falando de um tempo no qual estaremos com o Senhor em nossos corpos glorificados. Este é o tempo quando o perfeito virá. Então, já que o perfeito ainda não veio, certamente as línguas ainda não cessaram. Nos capítulos futuros mostrarei que uma das razões principais de haver línguas é para se ter maior intimidade com Deus nessa terra. Todos podem falar em línguas? Alguém talvez faça a seguinte pergunta: acredito em línguas, mas não é todo cristão que é capaz de recebê-las. A própria Bíblia pergunta: todos podem falar em línguas? E a resposta é não. Novamente, trata-se de um entendimento equivocado do que Paulo está perguntando. Para responder de forma definitiva a essa pergunta, que já roubou tantos da promessa de Deus, devemos primeiramente estabelecer que o Novo Testamento fala de 4 categorias diferentes de línguas. 2 são para a ministração pública e 2 para um relacionamento pessoal com Deus. Devemos rever brevemente cada uma para respondermos adequadamente a esta questão. É da vontade de Deus que todos os seus filhos falem em línguas? Línguas são um sinal para os incrédulos. O primeiro grupo de línguas é para a ministração pública. Usando um termo público, me refiro a ministrar a outra pessoa ou grupo de pessoas. Paulo escreve a respeito. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. 1 Coríntios 14, 22. Essas línguas ocorrem quando o Espírito Santo transcende nosso intelecto e nos dá a habilidade de falar em outra língua desta terra. Sem haver nenhum treinamento ou habilidade prévia para falá-la, isso é dado conforme a vontade do Espírito Santo. Não podemos somente decidir operar nelas, e frequentemente não percebemos quando estamos sendo usados nelas. Nós só estamos cientes de que falamos em línguas, mas não percebemos que estamos falando um dialeto conhecido desta terra. Deixe-me dar um exemplo. Recentemente, quando eu pregava em uma grande igreja no Colorado, um dos membros da minha equipe, que estava sentado nas fileiras do fundo, após passar um longo tempo em oração e intercessão, sentiu que o Senhor pedia a ela que orasse por mim. Então, durante todo o culto, ela pensou que estava meramente orando baixinho, em línguas desconhecidas. Comentarei logo sobre isso. Ao término da reunião, um cavaleiro sentado em uma cadeira à frente virou para ela e disse: "Você fala francês muito bem, de verdade, com um sotaque perfeito." Ela disse a ele que não falava francês. Ele então, maravilhado, disse: "Sou professor de francês e você estava orando por aquele homem em um francês perfeito durante todo o tempo em que ele estava pregando."
Você estava citando a Bíblia em suas orações e imediatamente depois que a citava, o homem dizia em sua mensagem para abrirmos nossas Bíblias nas passagens bíblicas exatas que você disse em suas orações. Não preciso dizer que ele foi profundamente tocado e ela ficou muito empolgada. Era um sinal para o homem de que, de fato, a palavra de Deus estava sendo pregada. Essa língua se manifestou com os discípulos no dia de Pentecostes. A Bíblia registra: havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Uma lista de nações representadas é dada, as quais omiti. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atos 2, de 5 a 11. Novamente, essas línguas são um sinal para os incrédulos. Elas foram um sinal para aquele professor de francês, bem como aqueles homens incultos de todas as partes do mundo nessa passagem bíblica. Esse sinal chamou a atenção deles e abriu-lhes o coração para a palavra de Deus. Tenho ouvido inúmeros casos de cristãos falando da palavra de Deus às pessoas em línguas estrangeiras que eles nunca aprenderam, e isso confirma a mensagem do amor de Deus. Em cada caso, há uma tremenda ministração que resulta neste maravilhoso sinal. Línguas dadas para interpretação. Essa segunda categoria de línguas também é para a ministração pública. Essas línguas são divinas, não há dialetos iguais a elas na terra. Isso também é verdade para as demais categorias que ainda vou definir. Você deve estar questionando o fato de que há mais de uma língua ou dialeto do céu. Considere esta possibilidade. O livro de Apocalipse nos diz que no céu Jesus dará a cada pessoa vencedora uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. A Bíblia também nos diz que seus olhos são como chama de fogo e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Apocalipse 19:12. Então, se ninguém conhecia esses nomes, a única explicação é que há diferentes línguas no céu. Essas línguas estão em uma das 9 categorias dos dons do Espírito Santo listadas em 1 Coríntios 12. Há outro, variedade de línguas, e ainda o outro, a interpretação de línguas. 1 Coríntios 12:10. Note que essas línguas devem ter uma interpretação, não uma tradução. Por quê? Porque são divinas, não conhecidas no mundo natural. Lembro-me de uma reunião em Singapura. Pediram-me para ministrar em uma das maiores igrejas da nação, e aquela foi a primeira de muitas outras visitas. Antes de que me fosse dado o púlpito para pregar, a plateia, que era muito grande, estava calada depois de um período de louvores e adoração. De repente, um homem começou a falar uma língua do céu. Era muito alto e claro, mesmo sem microfone. Ele estava localizado em algum lugar no imenso auditório e ainda assim era possível ouvir a clareza e a autoridade em sua voz. Era como se o céu a tivesse ampliado. Enquanto ele falava, interiormente pulei de alegria, mas externamente parei em reverência. Parecia que todos os pelos dos meus braços e pernas estavam arrepiados e meu coração estava ansioso por toda aquela atmosfera santa. Depois que ele terminou, a interpretação veio e a palavra do Senhor dada por meio daquela língua era exatamente o que eu estava prestes a pregar naquela noite. Fiquei assombrado. Deus não tinha dado somente a mim, mas toda aquela congregação a confirmação de que o que eu estava trazendo para aquela noite era da parte de Deus. Essas línguas, quando interpretadas, são parecidas com a profecia. Por esta razão, Paulo diz: pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se a interpretar para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14:5. Novamente,
Através desse versículo você pode ver que essas línguas são dadas para ministração pública à igreja e elas são da categoria de línguas a que Paulo se referia quando perguntou: falam todos em línguas? Agora vamos ler este versículo dentro do seu contexto. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres e os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? 1 Coríntios 12, 28 a 30. Você percebeu que Paulo está falando sobre os dons que Deus estabeleceu na igreja? Certamente, nem todos são apóstolos, profetas, professores, pastores ou têm os dons de milagres e de curas, e nem todos têm o dom de ministerial de falar em línguas ou interpretar línguas divinas. Por que isso? A resposta é encontrada no versículo que segue. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas para interpretação, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? 1 Coríntios 14, 22 a 23. Antes de responder a nossa pergunta, deixe-me ressaltar que estes dois versículos mostram claramente a diferença entre as duas línguas públicas. Ele primeiro escreve que as línguas são um sinal para os incrédulos. Essas são línguas faladas na terra, as quais nunca fomos treinados. O incrédulo que conhece essas línguas claramente vê que é impossível para nós falarmos, exceto pela intervenção milagrosa do Senhor. Então, isso é um sinal para ele. Depois, Paulo fala a respeito de toda a igreja se reunindo e falando em línguas ao mesmo tempo. Isso é claramente sobre as línguas do céu. A razão pela qual eu sei disso é que todos os discípulos no dia de Pentecostes estavam falando em diferentes línguas terrenas acerca das grandezas de Deus. Não foi preciso interpretá-los, porque os incrédulos sabiam o que estava sendo dito. Ele está falando nestes versículos sobre falar à igreja na língua divina que necessita ser interpretada. Se não fosse assim, então ninguém entenderia. Como você pode ver, não há necessidade de todos falarem línguas, pois de outra maneira os indoutos ou incrédulos pensariam que somos loucos. Então, a resposta para a pergunta "todos podem falar em línguas?", a qual tem sido tão mal interpretada por muitos, é simples. Deus é seletivo a respeito de distribuir dons ministeriais que Ele estabelece na igreja, pois não são todos que precisam operar neles. Mas Ele não é parcial, e eu repito, Ele não é seletivo no que dá a cada um de nós cristãos para a nossa caminhada pessoal. As duas categorias seguintes dizem respeito ao dom de línguas no nosso relacionamento pessoal com Ele. Línguas para oração pessoal. As duas próximas categorias de línguas são para oração pessoal e as provisões do Pai a cada cristão que crê. Podemos vê-las representadas nos seguintes versículos. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. 1 Coríntios 14, de 14 ao 15. Note que Paulo está identificando especificamente essas línguas como orações, não como línguas para ministrar à igreja. É dito também no mesmo capítulo, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. 1 Coríntios 14, 2. Quando falamos em uma das duas línguas públicas, nos dirigimos aos incrédulos, línguas para um sinal, ou para a igreja, línguas para interpretação. Mas quando oramos em línguas falando a Deus, não aos homens, você vê a diferença?
No versículo anterior, Paulo nos fala a respeito de dois modos diferentes de orar. Um em sua mente ou entendimento, que para mim seria em inglês, e o outro seria orar em línguas, no qual o meu espírito ora conduzido pelo Espírito Santo. O mesmo é verdade para cantar louvores de adoração. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Judas identifica a oração pessoal em línguas dizendo: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Judas 1, 20. Note que quando oramos em línguas, nos edificamos, mas quando falamos em línguas à igreja e interpretamos, edificamos a igreja. 1 Coríntios 14, 5. Deus deseja ambos e ambos são muito importantes. No próximo capítulo, discutirei mais profundamente esta categoria de línguas. Você descobrirá que ela é vital para caminhar intimamente com nosso Senhor. Por isso, a chamarei de a linguagem da intimidade. Línguas para intercessão. A última das 4 categorias de línguas é a de intercessão, que é quando nos levantamos em oração pedindo em favor da necessidade de outros. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 ao 27. Há vezes que não sabemos o que orar. A versão A Bíblia Viva nos mostra isso de forma mais clara ao dizer: nem mesmo sabemos por quais devemos orar, nem orar como devemos. Não sei o que está acontecendo com os meus amados ou com os outros em necessidade, mas o Espírito de Deus sabe. Minha mãe mora na Flórida e eu no Colorado. Suponha que ela esteja em uma situação em que necessite de assistência divina e ainda assim não perceba ou não possa se comunicar comigo. Como eu saberia o que orar se ela precisasse mesmo de uma oração? A primeira vez que vi essa passagem bíblica se tornar realidade na minha vida foi nos meus tempos de universidade. Havia me convertido somente há 2 anos, mas estava faminto para falar aos outros a respeito de Jesus. Então comecei um estudo bíblico no campus que almejava alcançar as fraternidades. Aproximadamente 60 pessoas compareciam aos estudos. Uma noite, ensinei a respeito do Espírito Santo. Simplesmente fui passeando pelas passagens bíblicas e mostrando a eles a vontade de Deus. Havia uma garota no grupo que acreditava ter recebido o Espírito Santo automaticamente quando nasceu de novo e que o dom de línguas já havia cessado, pois foi o que lhe ensinaram. É tão triste que seus professores não acreditassem nos textos bíblicos, mas sim em seus mentores que eram tão cegos quanto eles. Mesmo assim, naquela noite, quando ela viu o que a Bíblia falava a respeito, creu e foi cheia do Espírito Santo imediatamente, como muitos outros. Cedo na manhã seguinte, fui acordado por um aviso de um dos meus irmãos da fraternidade pelo interfone, dizendo que eu tinha uma visita. Vesti-me rapidamente e caminhei pelo saguão da nossa casa para cumprimentar essa mesma jovem que vivia na casa de uma fraternidade feminina do outro lado da rua. Ela estava radiante e disse: John, me desculpe por acordá-lo, mas não podia esperar para dizer a você o que aconteceu nesta manhã. Ela me disse que havia sido acordada pelo Espírito Santo às 5 horas da manhã e que sentiu a urgência de orar em seu coração. Sabia que algo estava errado, então achou um lugar mais reservado e começou a orar em línguas. Ela disse que isso se tornou mais e mais intenso, então ficou ciente de que estava em uma batalha. Enquanto orava, perguntou ao Senhor por quem deveria interceder. Tudo o que ouviu em seu coração foi que era um homem mais velho e que sua vida estava em perigo. Ela orou por 1 hora e então sentiu uma paz entrar no seu coração. Quase alguns minutos depois, sua colega de quarto, que também era cristã, recebeu um telefonema urgente. Seu avô, a quem era muito apegada, havia sofrido um ataque cardíaco fulminante às 5 horas da manhã.
e sua vida tinha sido milagrosamente salva. Eles conseguiram reanimá-lo somente alguns minutos antes do telefonema, que era exatamente o momento em que ela sentiu a paz e parou de orar. Ela estava sorrindo. Durante toda a sua vida cristã, lhe foi dito que as línguas tinham cessado porque não eram mais necessárias. O quanto ela perdeu só porque alguém não acreditava na Bíblia? Você nunca conseguiria convencê-la do contrário agora. Ela está convencida para sempre de que orar em línguas é uma necessidade para nós cristãos hoje. Vi isso acontecer incontáveis vezes. Um dos mais claros exemplos de línguas para intercessão aconteceu com Esther, nossa gerente na Austrália. Ela é uma pastora e uma grande guerreira de oração. Nos anos 90, quando estava na escola bíblica, certa manhã, Esther fazia suas tarefas domésticas quando levantou as mãos e disse: Senhor, eu não tenho nada para orar hoje, então se precisar de mim, estarei aqui. Ela conta que de repente sentiu um grande desejo de orar. Então se curvou na sala de estar e as línguas começaram a fluir com grande intensidade. Continuamente via em seu espírito um homem chinês ajoelhado em um chão sujo, movendo suas mãos em círculos como se estivesse limpando. Enquanto orava, ela sentiu vontade de gritar: Levante-se, levante-se, levante-se! Depois de orar por um tempo, sentiu alívio em seu coração e voltou aos seus afazeres domésticos. Aproximadamente 5 meses depois, um homem da Nova Zelândia, que era missionário na China, visitou a escola bíblica. Ele contava a história de um pastor chinês que estava sendo perseguido em uma prisão na China junto com outro pastor. O outro pastor olhou para ele e disse-lhe que Deus iria libertá-lo da prisão. Com isso no coração, eles foram fazer suas tarefas diárias de limpeza. De repente, o guarda decidiu mandar todos os prisioneiros de volta para suas celas, exceto esse pastor. Ele estava sozinho na cela limpando o chão, quando de repente escutou uma voz dizendo intensamente: Levante-se, levante-se, levante-se. Não sendo capaz de ignorar o que escutou, ele se levantou e caminhou para a porta. Assombrosamente, ela não estava trancada e ele então abriu e caminhou, sem ser detectado pelos seguranças da prisão, até chegar do lado de fora onde havia um táxi parado bem em frente à prisão. Ele entrou no táxi e foi embora. Esther estava muito entusiasmada com a ideia de que talvez aquele tivesse sido o motivo da oração dela alguns meses antes. Então ela foi até o missionário, que ela nunca havia visto antes, depois que ele falou e descobriu no seu diário de orações que aquilo aconteceu exatamente no dia em que ela estava orando na sala de estar. Um dos líderes da escola bíblica também foi até o missionário. Ele também se lembrava de um forte desejo que o Espírito Santo colocou nele meses antes para orar por um homem passando por apuros. Enquanto orava em línguas intensamente, viu claramente um homem chinês na prisão. O missionário tirou uma foto da igreja chinesa e o líder da escola bíblica apontou para a pessoa que ele viu quando estava orando em línguas. Não preciso nem dizer que se tratava do pastor da história da prisão. Esther e o líder da escola bíblica acompanharam suas anotações nos seus diários de oração e descobriram que havia sido exatamente o mesmo dia. Deus confirmara para ambos que eles tiveram uma grande participação na libertação daquele homem como resultado de sua obediência em orar. Como iremos crer? E se Esther tivesse aprendido que as línguas haviam cessado com o surgimento da Bíblia? E se ela tivesse aprendido que as línguas não são para todos? Quantos estão perdidos hoje porque acreditaram no que o homem ensinou acima do que a Bíblia instrui? Uma das maiores tragédias que observei nos meus anos de ministério é que muitos cristãos interpretam a palavra de Deus de acordo com suas experiências, em vez de deixar que a palavra de Deus dite as suas experiências. Deus não se limita às nossas experiências, Ele é muito mais grandioso.
Em minha busca por ser cheio do Espírito Santo, encontrei muitos cristãos renomados que tentaram reprimir meu falar em línguas. Alguns meses depois de receber Jesus como meu Senhor, fui levado a uma reunião de líderes do Ministério do Campus que imprimiu o material que foi usado para me levar à salvação. Sempre serei grato a esse grupo. No entanto, na reunião fiquei chocado. O presidente pediu para que cada líder compartilhasse qual era o principal motivo de oração para o semestre. Um rapaz disse que estava orando para conseguir uma média de 80 pontos. Outro orava pela salvação do seu colega de quarto. Então, eles vieram a mim e eu simplesmente disse: gostaria de receber o Espírito Santo como eles receberam na Bíblia quando falaram em novas línguas. Logo após eu dizer essas palavras, o líder principal disse rápido e nervosamente: John, nós falaremos a respeito disso depois da reunião. Nunca conversamos. No entanto, o irmão da fraternidade que me levou para o Senhor chamou-me à parte depois da reunião e disse: John, eles não acreditam no dom de falar em línguas. Como novo cristão, olhei para ele espantado e disse: no que eles não acreditam? No que está escrito na Bíblia? Isso me fez regredir, porque minha antiga denominação baseava sua doutrina no que o homem ensinava, em vez de na palavra de Deus. De fato, éramos encorajados a não ler a Bíblia, mas sim deixar que o nosso pastor a interpretasse para nós. Frequentei a igreja por 19 anos, pensando que estava no caminho do céu, quando na realidade estava a caminho do inferno. Então, quando descobri o plano de Deus para a salvação na Bíblia por meio do irmão da fraternidade, cheguei à conclusão de que iria acreditar na palavra de Deus, mesmo a entendendo ou não. Isso é o temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, 10. Abençoado ou ignorante. Tenho boas novas. É vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo e que ore em línguas divinas. De fato, se quiser ouvir o desejo do coração de Deus, ele está bem aqui. Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas. 1 Coríntios 14, 5. Talvez você diga: essas são as palavras de Paulo aos Coríntios. Na verdade, não. Pois a Bíblia diz claramente: saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. 2 Pedro 1, 20 ao 21. E também, toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Simplesmente veja da seguinte forma: essas não são palavras de Paulo para os coríntios, mas a palavra de Deus para nós, pelo que a palavra de Deus viva é permanente. 1 Pedro 1, 23. É Deus dizendo a seus filhos: eu desejo que todos falem em línguas. Você nunca será abençoado com algo em que não acredita. Quero dizer novamente: Deus não é movido pela nossa razão, necessidade ou sentimentos, e sim pela nossa fé. Você verá repetidamente Jesus dizendo ao povo: seja feito conforme a sua fé. A fé simplesmente acredita que o que Deus diz que fará, Ele fará. A fé vem pelo ouvir as palavras de Deus e não por ouvir falsas crenças. É muito importante que preguemos e acreditemos na verdade, em vez de na experiência. A experiência confirma a verdade de forma maravilhosa, mas não deve ser o professor da verdade. O Espírito Santo é o nosso professor e ele nunca fala nada contrário ao que a palavra de Deus escrita declara. Quando crermos na palavra de Deus, então iremos ver e experimentar. Muitos acreditam o contrário, eles querem experimentar para depois crer. Isso novamente descreve as palavras de Jesus para Tomé. Temos uma escolha: basear nossa fé nas experiências dos outros ou na palavra do único a respeito do qual se declara. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23, 19.
O Espírito Santo diz a todos nós a respeito do falar em línguas: não quero que vocês sejam ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Ele segue falando acerca do que escrevemos a respeito neste capítulo e mais. Então, concluindo a discussão de todas essas questões, ele claramente declara: se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. 1 Coríntios 14, 38. Em outras palavras, ele está dizendo a Paulo: já mostrei claramente a minha vontade a respeito do falar em línguas. Se escolher permanecer na ignorância, então você será ignorante e não será abençoado com a minha provisão. Tenho certeza de que ele estava triste quando se dirigiu a Paulo para escrever isso, pelo que ele previu que as pessoas, anos depois, iriam debater a esse respeito. Isso não era uma pauta de discussão nos dias da igreja primitiva. Novamente, ele está triste, dizendo para nós que podemos continuar na nossa ignorância, mas se o fizermos, sua última palavra acerca desse assunto é: não proíbam o falar em línguas. 1 Coríntios 14, 39. Aqui está um aviso: se você algum dia vir alguém atacando o dom de línguas, esse alguém está em desobediência direta ao Senhor. Deus sabia que alguns, nos dias que viriam, por ignorância ou teimosia, diriam às suas ovelhas que o falar em línguas havia cessado, ou que não era de Deus. É minha oração que você perceba a maravilhosa provisão que Deus deu aos seus filhos, enquanto vamos para o próximo capítulo e descobrimos a linguagem da intimidade que o Espírito Santo concede àqueles que nele acreditam.